Oi de novo, pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui no intensivão de fazer esses vídeos. Vamos acabar logo com isso. A parte desse vídeo agora seria para definir como relacionar juro anual com juro mensal. Então, naquele cronograma que eu falei no primeiro vídeo, falamos de porcentagem, no primeiro vídeo, que virou 2 vídeos. O segundo tópico seria falar sobre uma equação para juro composto, para a gente prever qual que vai ser o resultado de um rendimento depois de esperar tanto tempo. E agora, conhecendo o juro mensal, então, se a gente conhecer um JM, vou chamar de JM, que seria juro mensal, como a gente acha o respectivo juro anual, que teria um valor equivalente, mas olhando como se esse juro tivesse incidindo anualmente e não mensalmente. Então, conhecendo o juro mensal, como a gente acha o juro anual respectivo, equivalente àquele juro mensal. O próximo vídeo é o contrário, se a gente conhecer o juro anual, como a gente acha o juro mensal. Esse caso parece que é mais comum, né? Mais comum ainda, porque em geral as corretoras informam, parece que são o juro anual. E aí a gente, se for fazer cálculo, em geral a gente é mais útil conhecer o juro mensal. Então parece que fazer essa conversão é mais útil do que fazer essa daqui. Então vamos lá. Como obter o juro anual a partir do juro mensal? Eu vou discutir uma propriedadezinha matemática aqui primeiro, antes de começar a fazer a conta, porque vai ser útil vocês relembrarem, para quem já tem algum tempo que não mexe com a matemática, relembrar isso. Lá da equação do primeiro grau. Relembrando equaçõezinhas do primeiro grau, onde aparece aquele bendito x no meio da equação, e a gente ficava louco para descobrir quem é o tal do x, o valor dele. Então, um exemplo aqui de uma equação bem genérica, 5x mais 3 igual a 4. Uma equação do primeiro grau. Isso aqui é chamado de primeiro grau porque o x está sozinho. A gente tinha a equação do segundo grau, porque na equação do segundo grau aparecia um x ao quadrado, né? Aí isso que chamava de segundo grau e a gente usava Bhaskara para resolver ela. Mas a do primeiro grau a gente tinha que dar um jeito de isolar o x para encontrar o valor do x que satisfaz essa equação. Existe um x que tem um determinado valor que, se você multiplicar ele por 5, um valor multiplicado por 5 e somado por 3, vai dar 4. Então, se a gente encontrar que valor é esse, é o x que satisfaz essa equação. Como resolver ele? Como achar esse x? Isolando ele, jogando todos os números que estão ali próximo do x para o lado direito da igualdade. Os números que não forem x, que estão do lado esquerdo, jogar para o lado direito. Então, só para relembrar, em geral, os professores falavam para a gente assim, esse 3 que ele está somando do lado esquerdo, junto com a parte que está o x, ele está somando, a gente joga ele para o lado direito, subtraindo, né? Ele entraria para a direita menos 3. Então, soma, joga para o outro lado, subtraindo. Seria uma operação oposta. Somar, a operação oposta do somar é subtrair. Então, ficaria 5x igual a 4 menos 3. E agora o 5, ele não está nem somando nem subtraindo, ele está multiplicando o x. Para jogar ele para o outro lado, tem que passar fazendo uma operação oposta ao de multiplicar, que seria divisão. O oposto de multiplicação é divisão. Basta saber como faz para anular aquela operação. Como que a gente anula uma multiplicação? Dividindo. Como que a gente anula uma soma? Subtraindo. Então, x estava somando, tem que passar dividindo. Aqui a gente tem que olhar para o 4 menos 3 como se fosse um único número. 4 menos 3 dá 1. Então, todo esse número 1 tem que ficar dividido pelo 5, quando a gente passar dividindo. Então, não passamos ainda. Então, tem que reescrever x igual a 4 menos 3 dividido por 5. Então, tanto 4 quanto 3 tem que ficar todo mundo dividido pelo 5. 4 menos 3 dá 1. 1 sobre 5. Se for fazer isso na calculadora, dá 0,1.
2. Esse seria o valor do x. O que eu quero discutir aqui é falar de uma forma um pouco diferente do que o professor falava e que eu acho muito mais tranquilo de entender, algo que faz um pouco mais de sentido, do que falar assim, ó, se está somando, passa para o outro lado subtraindo. Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Por que que se está somando, passa para o outro lado subtraindo? Por que que a regra é essa? Por que que se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo? Por que que a regra é essa? É isso que eu quero explicar. A regra é, uma igualdade é como se fosse uma balança. Aquelas balanças antigas, sabe, de 2 pratos, tinha um eixo de giro aqui, e aí tinha um prato de cá e um prato de cá, e você vai colocando peso de cá e peso de cá, e ele vai se equilibrando. Se você colocar mais peso num dos pratos, ele pende para cá e desequilibra. O outro prato sobe e esse prato desce. Se você colocar mais peso no prato da direita, o prato da direita desce e o da esquerda sobe. E ele vai desequilibrando, ou se você colocar o mesmo peso nos dois, ele se equilibra. Ele fica equilibrado aqui. A igualdade é mais ou menos como se fosse isso, você manter o equilíbrio dos pratos. O que você coloca de um lado pode desequilibrar os pratos, mas se você equilibrar colocando o mesmo peso do outro lado, você volta a manter o equilíbrio dos pratos. Então você mantém a igualdade, mas você pode ficar alterando o valor das massas que você coloca nos pratos. Você pode acrescentar uma massa de um lado, desde que você acrescente a mesma massa do outro. Você pode fazer alterações do que está nos pratos, desde que toda alteração que você faz de um lado, você faz a mesma alteração do outro lado. É isso que mantém a igualdade satisfeita aqui. Por exemplo, eu posso vir nessa igualdade, chegar nesse 4 e falar, eu vou somar um 8 aqui, do lado de cá. Eu desequilibrei a equação. Eu fiz o lado direito da equação ficar 8 vezes maior. Não 8 vezes, mas um número 8 maior. 8 vezes é se eu tivesse multiplicado por 8, né? 8 vezes, não multipliquei por 8. Mas eu fiz ele ficar um número 8 maior. E aí, esse lado da balança tombou e o outro subiu, porque o de lá ficou mais leve. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui e acrescento 8 de lá também. Aí ele volta a equilibrar. Eu posso fazer isso. Tanto é que quando a gente tinha números iguais dos dois lados, a gente podia vir aqui e cancelar. Anular o efeito de um e de outro. É como se eu viesse nos pratos da balança, o que eu tirei de um lado, eu tiro o mesmo tanto do outro lado e ele mantém o equilíbrio, que seria manter a igualdade da equação. Então eu posso fazer essas brincadeiras aí. O que significa o 3 aqui ser positivo e ele passar para o outro lado negativo? Significa que eu tenho que sumir com esse 3 daqui. Então, eu vou dar um espaço aqui, ó, só para ficar mais fácil de enxergar. Igual a 4. 5x. 5 vezes x mais 3 é igual a 4. Eu quero sumir com esse 3, porque eu quero ir eliminando os elementos do lado esquerdo da equação até sobrar só o x. Porque eu quero que fique o seguinte, x igual a alguma coisa. X igual a alguma coisa vai me resultar no valor de x. É isso que eu quero no final. Então, primeiro quem que eu quero sumir aqui em primeiro lugar? O 3. O 3 é o mais fácil de eu eliminar ele daí. Então, eliminando o 3 daí, eu faço como? Se tem um 3 somando, eu vou fazer aparecer um 3 subtraindo. Mais 3. Menos 3 dá 0. Eu elimino os 3 daqui. Mais 3 menos 3 dá 0. Eu posso acrescentar o menos 3 aqui? Posso. Desde que eu acrescente o menos 3 do outro lado. E eis porque eu sumo com mais 3 de um lado e acrescento menos 3 do outro lado. É por isso. Para manter a igualdade da equação. Então, o mais 3 sai daqui e vai para lá menos 3. Não é que ele saiu daqui. É porque eu posso fazer as operações acrescentando qualquer coisa que eu quiser na equação. Mas desde que eu faça de um lado, eu posso fazer do outro lado. Eu tenho que fazer a mesma coisa dos dois lados. Então, mais 3 menos 3. Eu aniquilo esse 3 aqui da parte da equação e vou ficar com
5x igual a 4 menos 3. Ou seja, 5x é igual a 1. E agora eu quero sumir com esse 5 daqui. Como é que eu sumo com 5 daí? Bom, tem um 5. Para não ter 5 aparecendo do lado do x, é só eu vir aqui e dividir por 5. Porque aí vai ficar 5 dividido por 5, que dá 1. Eu posso vir aqui do lado esquerdo da equação e dividir por 5? Posso, desde que do lado direito eu faça a mesma coisa. E aí eu mantenho a igualdade da equação equilibrada. Corto, corto. Pronto, não sobrou mais ninguém junto com o x. O x ficou 1 sobre 5. Estou discutindo essas questõezinhas de como eu tenho que enxergar a forma de ir eliminando termos até sobrar o único termo que eu quero, porque é o que a gente vai fazer na equação do juro composto. Deu para entender isso aqui? Eu acho muito mais tranquilo pensar numa equação com a igualdade como se fosse uma balança de 2 pratos. E aí tudo que eu faço de um lado eu faço do outro lado. Do que pensar que eu tenho uma soma de lado de cá, eu pego ela e jogo para o outro lado, trocando o sinal. Eu acho mais interessante assim. A mesma coisa, por que que o 5 que estava multiplicando passa para cá dividindo? Porque, na verdade, eu dividi dos dois lados por 5. Justamente para que esse 5 aqui, que está junto com o x, ele seja anulado pelo 5 que eu fiz aparecer no denominador. Só que se eu fiz aparecer 5 no denominador aqui, eu tenho que fazer do outro lado também. Beleza. Equação do juro composto que a gente achou na aula passada. Montante final é igual ao capital que a gente aplicou inicialmente vezes 1 mais a taxa de juro mensal elevado a n. Eu vou mudar agora a minha forma de notação, eu vou chamar isso daqui de juro mensal. Tá? Então, antes, no vídeo anterior, eu chamava só de J e dizia que poderia ser tanto anual quanto mensal, desde que o N também equivalesse ao ano ou ao mês, se isso daqui fosse ano ou mês. Como eu vou falar agora que isso aqui é uma taxa de juro mensal, esse N equivale ao número de meses. Vamos dizer que incidiu um juro mês a mês até completar um ano. Significa que esse N aqui é exatamente 12. Então a gente incidiu 12 meses, completou exatamente um ano. Quer dizer que esse montante aqui é um valor após um ano de rendimento. Só que é um rendimento mensal. Certo? Então, incidiu 12 vezes essa taxa de juros sobre o nosso capital inicial. E o valor vai ser dado por essa equação. Basta falar agora quem é a taxa de juros e quem é o capital inicial. Mas o N já está aqui como sendo 12 vezes. O que significa a taxa de juro anual nesse caso? Eu ficava meio confuso nisso quando eu financiei uma casa uma vez. Já vendi essa casa antes de eu ser jornadeiro, agora eu espero nunca mais financiar nada na vida. Mas na época que eu financiei, na papelada, falava qual que era a taxa de juro mensal e falava qual que era a taxa de juro anual. E eu ficava pensando assim, será que tem duas taxas? Né? Eu não lembro mais quais eram os valores, mas eu vou chutar qualquer valor aqui. Era bem baratinho na época. Eu comprei pelo plano Minha Casa Minha Vida, com as taxas bem reduzidas, tive subsídio. E, se não me engano, eu acho que eu consegui com menos de 5% ao ano. 4, alguma coisa, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que foi alguma coisa assim. Mas vamos chutar 4,5% ao ano. Ao mês, isso daqui seria 0,3% ao mês, talvez, nem faço ideia.
Teria que calcular, mas eu não vou calcular não. Vou chutar mais ou menos aqui 0,3%. Se tiver errado, vai ficar errado. Tá? Mas só para a gente ter um número para poder fazer uma analogia aqui. Então vamos dizer que incidia essa taxa de juro mensal e lá no papelado informava também uma taxa de juro anual. Eu ficava imaginando, além de incidir esse juro mês a mês, quando vencesse um ano, incidia mais esse juro? Era isso que eu imaginava. Será que é assim que funciona? Não. Na verdade, isso daqui é um resumo anual disso daqui. Está incidindo mês a mês. Depois que termina de incidir 12 vezes o mensal, o valor anual é só para mostrar o que aconteceria se toda aquela taxa de juro mensal que incidiu 12 vezes tivesse incidido, na verdade, uma única vez. Seria, na verdade, só para isso. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. A gente aplicou um capital de R$1.000, sempre R$1.000, né? R$1.000 é bom que é um valor redondo. Com a taxa de juro mensal de 0,5% ao mês. Também é um valor redondo. Então, um JM de 0,5%. E aí o que nós temos? 1 mais 0,5%, 0,5% igual elevado a 12 vezes 1.000. O que eu achei aqui foi, para esses valores, o montante final foi de 1.061,68. Bom, quase, bem pouquinho, né? Deu 6,1%. Então, 0,5% ao mês vai dar 6,1% ao ano. Então, incidiu 12 vezes 0,5%. Precisou incidir 12 vezes para chegar nesse valor. Qual é a porcentagem que precisaria ter incidido para que uma única incidência já desse esse valor? Isso é a taxa de juro anual. Então, montante é igual ao capital vezes 1 mais taxa de juro anual. Não tem um elevado aqui porque ele vai incidir uma única vez. Qual que é essa taxa de juro anual, sendo que o C é 1.000 e o montante é o mesmo 1.061? Bom, vezes 1.000, a taxa de juro para dar 61, é porque essa taxa de juro anual foi de 6,1, eu vou até pegar o 68%. Então, essa taxa de juro anual faz o mesmo papel, incidindo uma única vez, do que a taxa de juro mensal de 0,5% incidindo 12 vezes. Então, são só duas formas diferentes de explicar a mesma coisa. Tem uma única taxa mensal. Na verdade, se for investimento, não tem nem taxa mensal. Tem a taxa diária. A gente pode até ainda falar em taxa mensal, mas a taxa está sendo aplicada diariamente. Nem tem taxa mensal. A gente fala em taxa mensal, mas está aplicando uma taxinha todo dia. E aí, quando chega no final do mês, o valor que tem no final do mês é como se tivesse incidido uma única taxa mensal, mas ela foi variando dia a dia. A mesma coisa, como se ela estivesse variando mês a mês, chegou no final do ano, chegou nas 12 parcelas, é como se tivesse atuado uma única parcela, uma única taxa de juro, que faz o mesmo papel das 12 parcelas mensais, das 12 taxas mensais. Então, são só formas de mostrar as taxas, mas na prática, os CDBs da vida, na prática, são taxas diárias. Na prática, elas estão atuando sobre o valor aplicado diariamente. Poupança, na prática, é taxa mensal mesmo, não é taxa diária. Na prática, poupança não tem um juro anual. Ela pode até informar um juro anual, por exemplo, acho que não informa, né?
Não, pode até informar uma taxa de juros anual, mas na prática é mensal que ela incide. Se for fazer um financiamento, não existe taxa diária, porque o financiamento você não paga diariamente, então não faz sentido ter uma incidência diária. Financiamento, a incidência é mensal. Passou o mês, tem uma incidência da taxa naquele mês e você paga. Passou o mês, tem incidência na taxa naquele mês de novo e você paga. Financiamento não faz sentido ter uma taxa de juro anual porque você não vai pagar só uma vez por ano. Se fosse uma vez por ano que você pagasse, aí não faria sentido ter uma taxa mensal. Ah, só vou pagar uma vez por ano? Não faz sentido a correção acontecer mensalmente se você não vai estar pagando aqueles meses. Poderia até deixar o valor lá inalterado durante os 12 meses e ter uma única alteração durante um ano. Bom, chega de lorota. A questão é como que se chega numa expressão. Essa é para o juro mensal, chega nesse montante. Se tiver uma única incidência de taxa anual, que seja equivalente a essas taxas mensais atuando durante 12 meses, essa taxa anual vai fazer a gente sair desse capital e chegar no mesmo montante. Então, M é igual a C vezes 1 mais uma taxa anual. Por isso que agora eu vou colocar os índices M e o índice A. Mensal, anual. Aqui não precisa de potência porque incidiu uma única vez. A relação agora vai ser simplesmente igual a eles, porque esse M é igual a esse M. A imposição que a gente está fazendo para que essa taxa de juro anual faça o mesmo papel dessa taxa de juro mensal, que atua durante 12 meses, mas essa taxa de juro anual atua uma única vez no ano, é que os dois façam esse mesmo capital chegar no mesmo montante. Então a gente iguala esses dois. Então esse C vezes 1 mais JM elevado a 12 é igual a esse de baixo, que é C vezes 1 mais JA. Os dois têm C dos dois lados. A gente pode sumir com o C e o C. Fica só parêntese, parêntese. Eu quero isolar essa taxa de juro anual. Como que eu isolo? Bom, eu só tenho esse número 1 aqui com ele, né? Eu vou reescrever ele aqui. Eu vou escrever ele primeiro aqui, ó. 1 mais JA igual. Então eu reescrevi esse 1 mais JA. Agora eu vou reescrever esse parêntese aqui. 1 mais JM elevado a 12. Pronto, eu só tenho que isolar o JA e eu só tenho que tirar o 1 daqui. Como que eu tiro 1 daqui? Subtraindo 1. O 1 está somando, está positivo, eu estou somando 1 com JA, eu subtraio 1. Se eu subtrair 1 aqui, eu subtraio 1 de cá também. A expressão vai ficar JA é igual 1 mais JM elevado a 12 menos 1. Pronto. Qual que é o equivalente juro mensal? Bom, nesse caso aqui seria juro anual. Se a poupança render 0,5% ao mês, qual é o equivalente juro anual dela? Ela vai render anualmente quanto? É só aplicar nessa equaçãozinha. Bom, vou apagar esses dados aqui em cima.
juro anual, que faria o mesmo papel da poupança se a poupança tiver um juro mensal de 0,5%, seria 1 mais 0,5% elevado a 12 menos 1. De novo, cuidado com esse 0,5% somado com 1, porque o 1 não está na forma de porcento. Não pode somar 1 com 0,5% e falar que isso daqui é 1,5%. Não é, porque esse 1 não é por cento, só o meio. Então não posso somar os dois e dar 1,5%. Então isso dá quanto? Opa. A gente vem aqui 1 mais 0,5% igual. Venho aqui nesse x elevado a y. Apareceu o chapeuzinho para eu colocar ele elevado a 12. Dá esse número todo, menos 1. Esse número que deu aqui, ele é a taxa mensal, só que esse número não é em porcentagem. Esse número, ele está na forma decimal, tá? Então, isso é 0,066167, tal, mas isso é na forma decimal. Se eu quiser isso na forma de porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Dá 6,16, estou arredondando, 6,17%, multiplicando por 100. Então, isso daqui fica 0,061. Vou arredondar isso aqui para 62. Essas continhas de juro feita na equação sempre vai te dar na forma decimal. Sempre. Por quê? Porque quando você fez essa conta, você precisou tirar esse meio da forma de porcento. Precisou virar na forma decimal. Quando a gente fez essa conta lá na calculadora, na hora que a gente digitou 0,5 e apertou o botãozinho de porcento, isso virou 0,005. Deixou de ser porcento e passou a ser um número decimal. E aí, a partir do momento, a gente foi fazendo conta e vai chegar num resultado que é decimal, que não está na forma de porcentagem. Sempre estará na forma decimal. Então, 0,062 é igual. Isso em porcentagem é como? 6,2%. Como que eu sei? Eu pego o número decimal, multiplico por 100, vira porcento. Se eu quiser voltar para a forma decimal, é dividir por 100. Então, eu tenho 7,8%. Quero tirar da forma porcento, é dividir por 100. 7,8 por 100, que vai dar 0,078. Quero voltar para essa forma aqui, é só multiplicar por 100 em cima e embaixo. Então, multipliquei por 100 em cima, vai ficar 7,8 dividido por 100. Esse dividido por 100 vai virar o meu porcento. Sempre é assim. Quero transformar em porcentagem, multiplico por 100 em cima e embaixo. Por 100 em cima e o por 100 embaixo vira o meu porcento. Na prática, a gente não precisa multiplicar por 100 em cima e embaixo. Na prática, só multiplica por 100 em cima. O por 100 embaixo é porque a gente já vai colocar a porcentagem. Multipliquei por 100 em cima e o por 100 embaixo está na forma de porcento aqui. Peguei o 0,062, multipliquei por 100, virou 6,2. Dividi por 100 também, está aqui. Ó. O dividido por 100 está na forma do símbolo de porcentagem. Por enquanto é só. Até mais, pessoal.